dela, e eu sou dela. Improvável, mas marcado por um fogo que vem de Deus. Porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo.
noite, aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo. Aleluia, Jesus. Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso. Ele é digno de louvor. Só Ele é digno de louvor. Tu és santo, Ele é santo. É o Senhor Deus poderoso. Ele está aqui, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aplauda o Rei da Glória, aleluia. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas. A alma inquieta e não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo.
queima-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra tendo ao meu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Aleluia. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Oh, 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 oh. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Corajoso como Sansão, amigo de Deus, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas, derrube as muralhas. Corajoso como Sansão, amigo de Deus
capítulo 3, versículo 9. Está escrito assim, ó: honra ao Senhor com tua fazenda e com as suas primícias de toda a sua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão os teus lagares. Amém, amados? Quando lemos este versículo, entendemos que dízimo nada mais é que uma expansão da fidelidade, da bondade, da misericórdia de Deus para as nossas vidas. Entendemos que tudo que temos foi Ele que permitiu, Ele que nos deu saúde, Ele que nos direcionou para alcançar o melhor dessa terra, para viver o melhor dessa terra, porque isso é uma promessa. E quando ouvimos a palavra sobre dízimo e oferta, temos que posicionar e agradecer e reconhecer que tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. Amém? Quando você entende isso, é muito fácil, você vai ser abençoado também nessa área. Quando você entende que é necessário você trazer a oferta sobre o altar, você vai ser mais grato ao Senhor. Você vai reconhecer que toda a soberania está nas mãos dEle. Amém, amados? Então entenda, quando você traz a sua oferta sobre o altar ele apenas vai revelar quem é Deus na sua vida, se Ele é prioridade ou se Ele é uma opção. Quantos têm colocado Deus em prioridade? Quantos têm priorizado as coisas de Deus? Primícia. Então, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, atrás da poltrona tem um QR Code. Se você vai digitar vai devolver ou vai ofertar por Pix, está aí. Faça essa obra, essa parte de generosidade com amor, com alegria, porque Deus tem o melhor para você. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor nessa noite, mais uma vez, pedir para que Deus venha te guardar, blindar o seu celeiro, para que não venha faltar nada no seu celeiro, para que o inimigo não venha ter poder de te tocar. Amém, amados? Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estar na tua presença, neste momento no qual, meu Pai, estamos aqui, ó Pai, reconhecendo, Pai, que tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Pai, nós te louvamos, te bendizemos o teu santo nome. Pai, queremos também te pedir para que o Senhor venha repreender o migrador, o devorador, Pai, todo o mal, ó Pai, que tenta chegar até a nossa tenda. Pai, não venha ter poder, porque ouvimos a tua palavra e cremos no poder da tua palavra, que uma vez lançada ela não volta vazia. Pai, sabemos, meu Pai, no poder da tua palavra. Então, ó Pai, que ela vai penetrar em nossos corações, vai gerar um fruto, e esse fruto vai permanecer na tua presença. Eu te peço nessa noite, eu decreto, meu Pai, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, bênção sem medida. Pai, as bênçãos, Pai, venha repousar sobre a vida dos meus irmãos. Pai, aquela pessoa que não pôde trazer, Pai, que o Senhor venha dar, meu Pai, condição. Meu Deus, abre a porta. Meu Deus, repreende, meu Pai, tudo aquilo que está fechando a porta. Meu Pai, que o meu irmão venha, meu Pai, acreditar na promessa, Pai, e venha receber a vitória, em nome de Jesus. Assim, ó Pai, nós oramos e te pedimos. E você que crê nessa palavra, aplauda o nome do Senhor, bem alegre para Jesus, amém? Estar aonde? Em tua presença, Senhor Jesus. Oh, em tua
tua presença. Aplauda o Senhor Jesus. Um dos maiores perigos da vida cristã é perder o primeiro amor. Havia uma jovem que chegou no pastor e ela disse: eu estou em crise, estou frio espiritualmente, não sinto mais nada. O pastor abriu a palavra e disse: volta da onde tu caíste. Esfriar espiritualmente pode dizer que você caiu. É muito sério. A chama do primeiro amor não pode apagar. Todo dia tem que ser como na primeira vez. Todo culto tem que ser como no primeiro culto. Aquela chama que te incendiou de dentro para fora. Quando Deus te deu força para dizer não ao pecado e sim para Cristo. Não para o mundo e sim para Deus. Sim, Senhor. Não é apenas uma canção, mas é usada como uma oração. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de ti. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O que eu preciso? Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Sim, Senhor. E faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez.
nesse dia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh. Santo Espírito, Santo Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como? Sim, Senhor. E enche-me de novo. Espírito, Espírito. Sim, Senhor. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Só igreja. Espírito é o mesmo Deus. É o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje e serás para sempre. É a mesma chama acesa, está aqui nessa noite e queima dentro de nós o mesmo Espírito, o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo sentimento. Adore mais uma vez. Oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo santo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aplauda o Senhor Jesus. Ele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. É a palavra de Deus para o nosso coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 42. Quantos já encontraram, diga amém. Então vamos ler a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartia com todos. E todos os
estavam juntos, tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartia com todos, segundo cada um o havia de mister. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, e a verdade é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Diga: eu creio. Fala comigo através da tua palavra. Aleluias. Glória a Deus. Você pode assentar. Dê a melhor salva de palmas para Jesus pela sua palavra. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos aqui durante alguns domingos já trabalhando o tema a Bíblia toda, o ano todo. E nós estamos cada domingo falando sobre um tema, que este tema ele é algo principal de toda a Bíblia. Então, é importante que todos nós venhamos conhecer praticamente todos os temas principais da palavra de Deus. E nós estamos então hoje falando no tema sobre a igreja em Jerusalém. Nós falamos no domingo passado sobre um outro tema, e agora nós vamos hoje falar sobre a igreja em Jerusalém. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para falar aos nossos corações no dia de hoje. Eu queria pedir a atenção de todos, por favor, porque me tira a atenção qualquer pessoa que esteja fora do lugar. Vamos todos estar sentados para ouvir a palavra de Deus neste momento. Gostaria de toda a atenção de toda a igreja nesse momento da palavra. Amém? Que você possa neste momento estar ouvindo a palavra do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Amém, irmãos? Então tá bom. Aleluia. Eu tenho dificuldade de pregar e as pessoas estão de costa para o púlpito conversando. Eu tenho dificuldade, irmão. Por favor, me ajudem. Eu não consigo. Vamos lá? Vou esperar todos vocês estarem nos vossos lugares para que a gente possa começar a pregação. Amém? Aleluia. Tudo certo? Então vamos para a palavra. Aleluia.
Nós lemos capítulo 2, verso 42 a seguir. E olhando para o contexto, nós vamos ver aqui em primeiro ponto qual é a visão de Deus para a sua igreja. Qual é a visão de Deus para o seu povo? E Lucas aqui, ele nos dá a resposta. Depois de descrever aí os acontecimentos do dia de Pentecoste e de explicar também o ocorrido através do sermão de Pedro, que nós falamos no domingo passado, centralizado em Jesus, Lucas então agora nos apresenta as consequências do Pentecoste, dando aqui para nós uma pequena amostra de uma igreja cheia do Espírito Santo em Jerusalém. Então veja que a igreja, certamente ela não começou naquele dia. É incorreto a gente afirmar que a igreja ela nasceu no dia de Pentecoste, porque nós sabemos muito bem que a igreja, como povo de Deus, ela já existia no mínimo há 4.000 anos, desde Abraão, porque Abraão começa ali uma família, depois de uma família, uma nação, e depois tudo isso vai crescendo e transmitindo tudo a todas as nações, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então o que aconteceu ali no Pentecoste foi o que o remanescente do povo de Deus se tornou o corpo de Cristo cheio do Espírito Santo. E quais então aqui para nós são as marcas distintivas de uma igreja viva? Para responder a esta pergunta, nós precisamos voltar ao início, examinarmos novamente a primeira igreja cristã, que é a igreja em Jerusalém. E nós vamos ver que nós devemos ser muito realistas quanto a esta igreja, que às vezes a gente tem a tendência de idealizar a igreja primitiva, e às vezes nós olhamos para ela como se ela não tivesse nenhum problema, né? Nós falamos dela às vezes suspirando como se ela não tivesse falha, e então nós omitimos às vezes as rivalidades que existiam dentro da igreja, as hipocrisias que existiam dentro da igreja, as imoralidades e as heresias que perturbavam a igreja primitiva. E nós sabemos que tudo isso perturba a igreja até nos dias de hoje. Então nós vamos ver que uma coisa é certa: a igreja primitiva, com todos os seus excessos e falhas, ela era profundamente e radicalmente inspirada pelo Espírito Santo. Isso nós temos certeza. Mas voltando à pergunta, como era a igreja do primeiro século? Que evidências ela teria dado da presença e do poder do Espírito Santo? Se pudéssemos responder essas perguntas, nós estaremos aí no caminho certo para descobrir as marcas de uma igreja viva para os dias em que nós estamos vivendo. Então, Atos 2,42 diz: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Aqui vai aparecer a primeira marca. Lucas aqui, ele coloca em destaque, dentro desse contexto todo, 4 marcas da igreja de Jerusalém. A primeira coisa que Lucas vai mostrar aqui para nós é muito surpreendente, porque é bem provável que nós não escolhêssemos aqui o que ele vai falar. Ele vai mostrar assim: olha, uma igreja viva é uma igreja que se dedica ao estudo da palavra.
eles se deleitavam no ensino dos apóstolos. Então aqui, essa é a primeira coisa que Lucas nos diz. E a gente vai ver que o Espírito Santo, por assim dizer, ele abriu uma escola em Jerusalém naquele dia. E os seus professores eram os apóstolos, indicados e treinados por Jesus, como nós já vimos. E havia ali mais ou menos 3.000 alunos no jardim da infância. E sem dúvida, aquela era uma situação verdadeiramente extraordinária. E observe que esses novos convertidos, cheios do Espírito Santo, eles não desfrutavam de uma experiência mística que os levou a negligenciar o intelecto, a desprezar a teologia, ou parar de pensar. Porque tem muita gente que pensa que crer não é pensar, e crer é também pensar. Que crente não é essa coisa que as pessoas pensam aí. Não, crente é um povo que não pensa direito. Por isso que eles vivem nessa gritaria, nesse negócio todo aí. É porque não pensa direito. Não! Não, meus irmãos. As maiores universidades do mundo foram formadas por cristãos. E existem até hoje. Harvard, Oxford e várias outras foram fundadas por cristãos. Entende o que eu estou falando? As primeiras escolas começaram como discípulos da igreja. Então crente não é essa coisinha que as pessoas pensam aí, não. Crente também pensa, crente estuda, crente cresce no conhecimento também. E é o que está começando a acontecer aqui com essa igreja, depois de receberem o batismo com o Espírito Santo. Veja que está se formando aqui uma escola. E nós estamos vendo aqui que essas pessoas, elas começam a estudar. Veja que não, ao contrário, do que as pessoas vão pensar, aqui está mostrando, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, eu não hesito em afirmar que anti-intelectualismo e plenitude do Espírito Santo são mutuamente incompatíveis. Não, intelectualidade e ser cheio do Espírito Santo são duas coisas compatíveis. É necessário, porque como nós vamos chegar à comunhão, ao conhecimento desse Espírito Santo que é derramado? É pela palavra. É a palavra que traz o arrependimento, e o arrependimento traz o avivamento, e o avivamento vem com o Espírito Santo. Então veja que Jesus chamou de o Espírito da verdade. Sabe por quê? Porque de modo que onde quer que ele atue, a verdade prevalece. E a verdade é o quê? A palavra de Deus. O conhecimento dessa palavra. Note também que esses crentes não acharam que por terem recebido o Espírito Santo, eles seriam o único a ensiná-los, de modo que eles poderiam assim, talvez, dispensar os mestres humanos. Ao contrário, eles se assentavam aos pés dos apóstolos, diz aqui o texto, e ávidos por aprender tudo o que podiam. Eles sabiam que Jesus havia indicado os professores, e assim eles se submeteram à autoridade dos apóstolos. Essa autoridade, ela foi confirmada por milagres, como diz aqui o texto. E é isso que o versículo 42 fala sobre o ensino dos apóstolos. O 43 vai mencionar que eles fizeram muitos sinais e maravilhas semelhantemente.
Também vou mostrar aqui para nós que alguns anos mais tarde, Paulo referiu-se aos seus milagres como as marcas de um apóstolo. Então, a pergunta é: como podemos nos dedicar ao ensino dos apóstolos e nos submeter à sua autoridade se não há mais apóstolos na igreja atual? Certamente, irmão, existe hoje nos nossos dias bispos, missionários, pastores, presbíteros e outros líderes eclesiásticos. E talvez podemos aqui considerar os mistérios do que Deus tem feito através de homens que não são esse ministério de apóstolo. Ele não existe mais, tá? Então esses pessoal aí que fica se intitulando como apóstolo já está fora da Bíblia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fora do dia de hoje. Apóstolo foi só aqueles lá, os 12. Depois o 1 que entrou no lugar do Judas. E depois Paulo. Só. Não existe mais esse ministério apostólico. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então deixa eu falar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é conhecedor da palavra de Deus e você que se intitula como apóstolo. Tira esse título do seu Instagram, suas redes sociais, porque você está fora. Quem está entendendo, diga amém. Então tá bom. Outra coisa que nós vamos ver dentro deste contexto aqui, que nós não temos mais apóstolo, uma vez que a gente vai aprender que a autoridade compatível a dos apóstolos, Pedro, João, Paulo, não existe. E aí nós vamos então entender que estas pessoas, elas permaneceram no ensino dos apóstolos, que formaram outros, que aí dentro da questão histórica do conhecimento, vão ser os pais da igreja. Depois dos pais da igreja vai se levantando outros discípulos e outras pessoas, e aí vem depois Paulo nos dando aqui alguns títulos de liderança que ele vai falar. Deus deu alguns para pastores e mestres, Deus deu alguns, e ele vai falando e vai citando todos os termos eclesiásticos que nós usamos nos dias de hoje. Outra coisa interessante na marca da igreja primitiva está nos versos a seguir, mas primeiro a João, primeira epístola de João 1,7 diz assim, ó: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então diga comigo, a segunda marca, diga mais forte, a segunda marca de uma igreja viva é comunhão. Se a primeira marca de uma igreja viva é o ensino, a segunda é a comunhão. Verso 42 ainda, de Atos capítulo 2, versículo 42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então, esta é a famosa palavra grega do grupo que nós temos aqui, koinonia. Comunhão significa comunhão. E essa palavra, ela expressa nossa vida cristã em comum, aquilo que compartilhamos como cristãos. Ela dá testemunho de duas verdades complementares: a comunhão interior e a comunhão exterior. Então a palavra koinonia expressa nessa comunhão interior, especialmente ela vai falar através da graça de Deus, a nossa comunhão.
E aí escreveu aqui o apóstolo João, e ele diz: é com o Pai e com o seu Filho, Jesus, esta comunhão. 1 João 1:3. O apóstolo Paulo acrescenta: e a comunhão do Espírito Santo. 2 Coríntios 13:14. Aí agora ele está falando a comunhão autêntica, que ela é uma comunhão trinitariana. Nossa participação comum na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele está falando de muitos fatores que podem nos separar, às vezes como pessoas, a nossa etnia, a nossa nacionalidade, a nossa cultura, o nosso gênero, a idade. Mas dentro dos escritos da palavra de Deus, nós vamos encontrar que todos nós somos comuns com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Quando ele vai dizer, nós servimos o mesmo Deus, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito. Então nós vamos ver que nós estamos unidos pelo mesmo Pai, estamos unidos pelo mesmo Salvador, que é o Senhor, e o mesmo Espírito que em nós habita. E a nossa participação comum nele é em sua graça que nos faz um. Então, entretanto, nós vamos entender que koinonia expressa também tudo aquilo que partilhamos juntos. Paulo usou essa palavra koinonia para se referir à coleta que estava organizando entre as igrejas gregas, em benefício das igrejas necessitadas da Judéia. Então o adjetivo koinoiko significa generoso. E nesse aspecto aqui da palavra, que Lucas ele se concentra. Atos capítulo 2, de 44 a 45, ele vai dizer: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E esse versículo aqui nos incomoda bastante, né? Porque nós temos a tendência de passar adiante rapidamente, a fim de evitar o desafio que ele suscita em nós. Porque quando você fala, você precisa ter comunhão com Deus, amém. Você precisa ter comunhão com Jesus, amém. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo, glória a Deus. Mas você também precisa ter comunhão com o seu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Quem diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, está mentindo. Porque o meu irmão é o termômetro entre eu e Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não ama o seu irmão, você pode esquecer o céu. Pastor, aqui tem 100 irmãos, eu gosto dos 99, mas tem um que não dá. Então ele é o seu passaporte para o céu. Se você não conseguir, infelizmente, porque senão nós vamos cair naquela ilustração que quando chegarmos no céu nós vamos fazer 3 perguntas ou indagações. Primeiro, quando você chegar no céu, você vai olhar para você mesmo e vai dizer: eu aqui? De repente você vai falar assim:
fulano aqui? E a terceira pergunta: cadê o Beltrano? Porque às vezes, externamente, nós vamos olhar para alguém e dizer: esse cara vai ser salvo, essa irmã vai ser salva, olha só como é que ela é. Mas só Deus sabe que essa pessoa, aparentemente crente, vestida de crente, com roupa de crente, com cara de crente, mas ela não consegue amar alguém. Então, se tu tem alguém que você não consegue, como diz o ditado por aí, eu não consigo engolir fulano, infelizmente você vai ter que alargar essa boca sua e ter que engolir. Porque se você não ama, você não conhece a Deus. Conversa com o irmão do seu lado, fala assim: tá difícil. Diga assim: mas vai piorar. Aleluia. Aí vamos para o próximo então. Vamos melhorar esse negócio aqui. Atos 2:44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então aqui o que ele quer dizer é que havia naquela época, poucos quilômetros a leste de Jerusalém, uma comunidade de essênios em Qumran. E os seus líderes compartilhavam a posse comum das propriedades, e os membros iniciantes dessa comunidade monásticas, eles deveriam entregar todos os seus bens. E certamente Jesus, ele chama alguns para uma vida de pobreza, né, total e voluntária, alguns, como nós já aprendemos na história sobre o jovem rico São Francisco de Assis e os seus seguidores. Aprendemos também sobre Madre Teresa e as suas irmãs, né, que talvez para testemunharem que a vida humana não está baseada na abundância de bens, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, esse chamado não é para todos os seguidores de Jesus. Nós vamos observar dentro do contexto que a proibição à propriedade privada, ela é uma doutrina marxista, não cristã. Esse negócio de pegar e aí vamos dividir tudo, não é bem assim não, irmão. Alguém lutou, trabalhou, conseguiu, então não vem tomar o que eu consegui não. Quem está entendendo o que eu estou falando? Preste atenção no negócio. Alguns Deus chama para esse negócio, e outros não. Porque se pôr todo mundo na mesma régua, aí já virou para outro lado. E é o lado que o Senhor diz: não vá nem para a direita e nem para a esquerda. Vai para Jesus, irmão. Quem entendeu, diga amém. Mas vocês não entenderam nada. Tá bom, mas vamos continuar. Então veja que, além disso, mesmo em Jerusalém, a venda e a doação de bens aqui era voluntária. Porque nós vamos ler aqui no versículo 46, que eles partiam pão em suas casas. Em suas casas. Mas então, eles não venderam as suas casas. Está vendo aqui?
Os que seguiam a Jesus não venderam as suas casas. Alguns que tinham duas vendiam uma para poder ajudar os irmãos que não tinham nada. Quem entendeu, diga amém. Mas isso não é uma doutrina. Quem está entendendo, diga amém. E aí então nós vamos ver que eles não venderam as suas casas. E aí nós vamos ver outra situação. Vamos ver aqui o caso de Ananias e Safira. Está registrado em Atos capítulo 5. Eles não pecaram por terem retido parte do dinheiro obtido lá com a venda da sua propriedade, mas por terem fingido que estava entregando tudo. Então o pecado deles não foi ganância, mas foi fraude. Porque nós vamos ver que o apóstolo Pedro disse claramente a Ananias: ela não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. Em outras palavras, todos os cristãos devem tomar uma decisão consciente diante de Deus sobre como usar as suas propriedades. Porque o problema de Ananias e Safira foi a mentira. Eles mentiram. Para Pedro, automaticamente Pedro disse: você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. E na mesma hora ele caiu morto. Veio a mulher, fez a mesma coisa e caiu morto. Quem está entendendo, diga amém. Então cuidado quando você for mentir para o pastor, viu? Você pode estar mentindo para o Espírito Santo. E aí o negócio, essas paradas cardíacas por aí, cuidado. Vigia, irmão. Então, irmão, ele vai mostrar para nós que nós não devemos evitar o desafio levantado aqui por essa mensagem. Porque os cristãos da igreja primitiva, eles amavam uns aos outros. O que não é surpresa, né? Uma vez que o primeiro fruto do Espírito é amor. Então eles demonstravam um cuidado especial para com os irmãos e irmãs mais pobres. A ponto, que aqui vai mostrar o contexto, de compartilhar com eles os seus bens. Então essa partilha, ela é voluntária. E certamente ela é um princípio cristão permanente. Voluntariamente. Não é obrigado a você dar nada para ninguém. É voluntário. Se você sentiu no seu coração de ajudar alguém, você deve ajudar. Quem está entendendo, diga amém. E aí a gente vai ver que aqueles que desfrutavam de abundância, eles devem simplificar o seu estilo de vida, não por imaginar que isso irá resolver os grandes problemas econômicos do mundo, mas o texto vai nos mostrar que é por solidariedade aos pobres. Então a igreja cheia do Espírito Santo, irmão, ela é uma igreja generosa. A generosidade, ela sempre foi uma característica do povo de Deus. O nosso Deus, diz a Bíblia, Ele é um Deus generoso. Assim como Deus é generoso, nós também devemos ser generosos. Quem está entendendo, diga amém. Uma outra marca dessa igreja: adoração. Adoração. Ainda, o verso 42, eles se dedicavam ao partir do pão e às orações. Então nós já tivemos aqui a oportunidade de observar que uma igreja viva é uma igreja que ensina a palavra e atende aos necessitados, comunhão,
ela também é uma igreja agora, que nós vamos ver aqui, adoradora. O partir do pão é uma clara referência à ceia do Senhor, seguida aqui provavelmente de uma refeição comunitária que o povo fazia naquela época. Então após a ceia tinha ali um jantar, né? Vamos dizer assim, que era chamado até essa ceia deles de a festa do ágape. E aí vem o termo oração, ou orações, no plural. Aqui é uma alusão aos cultos, ou às reuniões de oração. E o que mais me chama aqui a atenção, na adoração da igreja primitiva, é o seu equilíbrio em relação a dois aspectos. Primeiro, a adoração era tanto formal como informal. Pois ela, como está aqui no texto, ó, ela ocorria no templo e nas casas. Verso 46. Então a gente vai entender que os primeiros cristãos não abandonaram de imediato a igreja institucional. Certamente eles estavam ansiosos para reformá-la de acordo com o evangelho, pois eles sabiam que os antigos sacrifícios tinham se cumprido no sacrifício de Cristo, e mesmo assim eles continuavam a frequentar os cultos tradicionais de oração que existia e exigia também aqui certo grau de formalidade. E como complemento aqui a gente vai ver que eles faziam alguns cultos, algumas reuniões mais informais nas casas, além do culto de celebração que eles faziam na igreja. Então, nós vamos ver que eles estão nos ensinando que nós não devemos fazer aqui a separação entre a adoração formal e a adoração informal. Deve-se ter culto, pode ter culto nas casas? Pode, mas você precisa congregar. Você precisa ir na igreja, irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse negócio que as pessoas vai muito nos extremos, né? Ah, porque a igreja ia nas casas, a igreja tinha culto nas casas e tal. E eles começam a reunir nas casas e não querem ir mais para a igreja. Está errado. Está errado. Os próprios apóstolos vão escrever dizendo: não é o costume nosso deixarmos de congregar. Nós precisamos congregar. Você pode fazer um negócio na sua casa? Pode. Pode fazer lá um pequeno grupo? Pode. Mas não pode deixar de ir na igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque senão daqui a pouco você vira um desigrejado, né? Como muitos que estão por aí. Outra coisa que essa igreja fazia, Atos 2,47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aos que iam sendo salvos. Então nós vemos até aqui que o ensino, a comunhão, a adoração na igreja primitiva eram as três atividades que ele se dedicava de acordo com Lucas. E, no entanto, aqui todas se referem ao aspecto interior da vida da igreja. E não nos diz nada sobre a sua expansão pelo mundo. Então tudo era ali dentro. Ensino, comunhão, adoração, tudo junto, tudo ali na igreja. Agora, nós vamos ver que Atos 2,42, ele é um texto aqui muito popular entre pregadores, né? Existem muitos sermões que já foram pregados sobre esse texto aqui, como se eles fornecessem aqui um relato considerável da igreja. Porém, quando nós vamos olhar agora, e se esse texto aqui ele for citado isoladamente, ele vai nos dar uma imagem desastrosa, desequilibrada da igreja. Mas o versículo 42, há aqui nele a impressão que a igreja primitiva estava interessada
somente em estudar aos pés dos apóstolos, cuidar dos seus membros, adorar a Deus e nada mais. Então, eles estavam vivendo em um gueto. A ideia que se dá, se olhar só para o verso 42, nós vamos ficar preocupados com esse problema desta igreja. Parece ser um problema, que eles não queriam nada com o povo lá fora. Eles estavam só dentro da igreja. Mas não era assim. Veja que os primeiros cristãos, eles também estavam comprometidos com a missão. E aí a gente vai ver que só a partir do versículo 47 que eles percebem isso. E o versículo 47 corrige aparentemente essa distorção do versículo 42, pois ele vai apresentar aqui 3 lições relacionadas ao evangelismo da igreja primitiva. E a primeira é que o próprio Senhor estava envolvido na prática do evangelismo. Porque está escrito assim, ó: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor, o próprio Senhor estava envolvido no evangelismo. É claro que ele estava agindo através da pregação dos apóstolos, do testemunho diário dos membros da igreja, na comunhão amorosa dos irmãos. Mas a gente vai perceber que ele estava agindo. Porque só Jesus, irmão, é que pode abrir os nossos olhos. É só Jesus que pode despertar o nosso ouvido e dar vida aos mortos e assim acrescentar as pessoas à igreja. Porque se Jesus não despertar lá, essas pessoas não vêm. A segunda lição é que Jesus acrescentava os que iam sendo salvos. Ele acrescentava pessoas à igreja sem salvar. E a gente vai ver que ele acrescentava essas pessoas porque eles iam sendo salvos. Então, a salvação é a filiação à igreja. E isto anda junto. O Senhor salva e o Senhor coloca essas pessoas para servir a Ele dentro da igreja. Então, vamos pensar aqui. Vamos ser muito sinceros aqui. Para que serve, ou para que deveria servir os cultos nos lares? Para que deveria servir dentro do contexto? Estou lendo dentro do contexto. Os nossos pequenos grupos e outras coisas. Para quê? Para ganhar as pessoas lá, talvez na sua comunidade, lá na sua rua, no seu bairro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou sendo sincero com o contexto. A reunião, ela tem que ser para ganhar almas. Beleza? Ganhou almas. Vamos abrir outro grupo agora. Vamos crescer esse negócio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é assim que funciona o que é ensinado nas células, nos pequenos grupos. É desse jeito. Reúne lá um pessoal. Ali, vamos supor lá, uma equipe de pessoas ali. Reúne na casa do irmão. Aí convida os vizinhos. Aí os vizinhos vêm e tal, e prega a palavra e tal. Eles aceitam Jesus e eles levam essas pessoas para a igreja. Beleza? Pronto. Agora vamos abrir, aquele vizinho que aceitou Jesus, está firme, está lá, vamos abrir agora um núcleo lá na casa dele. Aí divide ali o pessoal ali, vai para a casa agora do outro vizinho para poder ganhar os outros vizinhos. E vai indo, e vai indo. Quem está entendendo? Não há no texto, não há no texto aqui, no contexto do texto, reunião de crente em casa. Para ficar aquele gueto, igual o texto está falando ali, o guetozinho ali. O guetozinho nosso, só de crente, só de crente, só de crente, só de crente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou sendo sincero
com o contexto da Bíblia. Amém, irmão? Então, pense bem, vocês que talvez podem estar fazendo isso, pense bem nisso. Você precisa abrir um núcleo, um pequeno grupo para ganhar almas. Não é para juntar crente na sua casa, não, irmão. Está errado isso aí. Biblicamente está errado. Está errado. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Está aqui, ó, no texto. Só se você quiser ir contra. Se você quiser falar que a Bíblia está errada, não. A Bíblia está errada. Como assim? Está aqui. Então, essas pessoas se reuniam, ganhavam outras pessoas, encaminhavam essas pessoas para a igreja, e depois eles mesmos abriam outros, e ia indo, ganhando pessoas e trazendo para o rebanho. Porque a igreja é colocado como se fosse o curral das ovelhas, aonde você foi lá, resgatou, ganhou e trouxe. Aí vai lá agora na casa do outro que foi ganho, que foi ensinado, que aprendeu, ele vai abrir um outro ponto, e vai indo, vai crescendo, vai crescendo. Tem que ter crescimento, irmão. Irmão, corpo que não tem crescimento, tem anomalia. Tem anomalia. Quem está entendendo, diga amém. Cuidado com esses negócios aí, irmão. Se quiser fazer um churrasco na casa do irmão, convidar os irmãos, amém. Aí põe outro nome nesse negócio. Irmão, vamos fazer um churrasco em casa, reunião de churrasco. Amém? Eu estou aqui para te ensinar. E ensinar certo, correto, conforme está na palavra de Deus. Outra coisa, para a gente finalizar. Atos capítulo 2, versículo 46 ao 47. Ele vai mostrar aqui uma outra marca da igreja viva. Ele diz: juntos participava das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Então vamos relembrar aqui rapidamente que as 4 marcas de uma igreja viva que é destacada aqui por Lucas. Então nós vamos ver aqui que ele vai falar que, primeiro, ele se relacionava com os apóstolos, os primeiros cristãos dedicavam-se ao ensino dos apóstolos, sentava-se aos pés dos apóstolos, submetia-se à autoridade dos apóstolos. É uma igreja viva e uma igreja apostólica. Os seus membros estavam comprometidos com o ensino dos apóstolos e se submetia a eles. Segundo, eles se relacionavam uns com os outros, eles se empenhavam em manter a comunhão entre eles, amavam uns aos outros. Uma igreja viva é uma igreja que se interessa em pessoas. Terceiro, eles se relacionavam com Deus, eles adoravam a Deus no partir do pão, nas orações, com ou sem formalismo, com alegria e reverência. Então uma igreja viva é uma igreja adoradora. E em quarto lugar, eles se relacionavam com o mundo. As pessoas de fora eram alcançadas através do seu testemunho, de sua missão. Uma igreja viva é uma igreja evangelizadora. E isso é importante para a igreja nos dias de hoje. Quem entendeu, diga amém. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, a tua palavra, ela sempre vai nos confrontar. Ela vai falar a verdade que deve ser feito. E às vezes nós, por falta de conhecimento, ensinamento e instrução, nós cometemos muitos erros. Muitos erros. Como nós lemos, nós vimos que a igreja primitiva não era uma igreja isenta de erros. Havia erros na igreja. Havia partidarismo. Uns diziam: eu sou de Paulo,
outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, que é Pedro, outros dizem não, eu sou de Cristo. Então havia divisões dentro da igreja primitiva, não é diferente dos dias de hoje, Senhor. Hoje também nós temos divisões dentro da nossa igreja. Existem pessoas divididas, e a tua palavra nos mostra muito claro que o próprio Jesus disse para aquelas pessoas que estavam dizendo assim: olha, o Senhor está operando pelo poder dos demônios. E aí o próprio Jesus vai dizer: olha, os demônios não se dividem, porque um reino dividido não subsiste. Então, Senhor, está claro que até os demônios não se dividem, eles trabalham unido. E como é que pode, Jesus do céu, ter crente que vive dividido dentro da igreja? É pior do que demônio, porque os demônios não se dividem. Como é que tem crente que consegue ser pior do que os demônios? Senhor, nos converte o coração dos meus irmãos, converte o nosso coração, para que nós venhamos ser uma igreja unida, um só corpo, um só Deus, um só Jesus, um só Espírito, uma só fé, um só amor. Senhor, nos ajuda, porque tem muita gente perdido dentro da igreja. Está igual o irmão do filho pródigo, ele ficou em casa, mas ele estava perdido dentro de casa. Ajuda esse irmão, Pai, ajuda essa irmã. Não deixa essa pessoa ficar com raiva não, do que foi falado, do que foi pregado. E ajuda ela a entender que ela está errada, que talvez essa revolta que pode sentir daquilo que ele está fazendo de errado, que eu preguei, que está de errado, é porque está errado. E quando nós queremos defender o nosso eu e não defender segundo a sua palavra, nós ficamos nervosos, bravos, nós achamos ruim quando mexe na nossa ferida. Mas o Senhor mexe na ferida para curar. Então, Senhor, eu oro aqui agora, cura esse irmão, cura essa irmã, porque a tua palavra diz: é por isso que tem muitos de vocês que dormem, tem muitos de vocês que estão doentes, porque vocês não discerniram o corpo de Cristo. O corpo de Cristo vive no ensino, vive na comunhão, vive nas orações, no partir do pão, vive no evangelismo. Não é uma coisa só, são todas estas coisas juntas. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do seu povo. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar. Porque pararam de falar